Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, a psicologia é fundamental aí para a área da saúde, para os profissionais da saúde, principalmente ali é muito importante para o reconhecimento do profissional em relação aos seus pacientes, a identificar ali os pacientes que estão apresentando sinais e sintomas, né, de algum transtorno ou problemas de saúde mental, ou até mesmo para ajudar aí na relação de manter ali um atendimento mais humanizado, fazendo com que o paciente se sinta bem tratado e que realmente você consiga aí realizar o seu trabalho da melhor forma. Então, realmente, a psicologia ela vem muito para isso. Hoje a gente tem aí o mal do século, que são as doenças e os transtornos mentais. Então, as pessoas estão cada vez mais apresentando algum tipo de problema de saúde mental ali. E devido a toda essa atualização tecnológica, devido a tudo que vem, né, o dia a dia, a correria, então as pessoas estão cada vez mais apresentando esses transtornos e doenças mentais e é muito importante para o profissional conseguir reconhecer, conseguir identificar. E quando a gente fala no processo, né, da psicologia, no caminhar da psicologia aí para a saúde, para os profissionais de saúde, a gente pensa muito nessa questão de você ter ali profissionais capazes de conscientizar, de fazer promoção de saúde, né? Fazer promoção de saúde mental. Então, para a gente conseguir, quando a gente fala de tratamento de saúde, né, de saúde mental, hoje em dia a gente fala muito em promoção de saúde, em promover saúde. Para você promover saúde, você precisa ter conhecimento. Então, a psicologia ela é muito, muito, muito importante. Então, eu falei para vocês dessa questão da importância, né, dos profissionais de saúde terem conhecimento sobre todo o processo da psicologia, sobre a importância dela, sobre todo esse questionamento que a psicologia ela veio com essa questão de questionar, de tentar entender os porquês, né, o porquê que as pessoas tomam determinados comportamentos, porquê que as pessoas apresentam determinadas reações. Entender os processos mentais realmente é ali um dos objetivos da psicologia. E aí é importante você reconhecer isso, conhecer esses processos, entender, ou pelo menos o básico ali, reconhecer os sinais, sintomas dos transtornos, identificar quando o seu paciente está precisando de ajuda, saber reagir, né, saber tomar iniciativa quando você encontra um paciente em uma situação complicada. E além de tudo isso que eu falei para vocês, além de toda essa importância da psicologia, que a gente sabe que vem aí os pacientes que sofrem com transtornos e com doenças mentais, eles vêm sofrendo aí há muito tempo, eram perseguidos, não eram respeitados e graças a todos os estudos, todas as pessoas que lutaram ali por esses direitos, né, dessas pessoas, toda essa conscientização que hoje a gente tem aí, cada vez mais temos promoção de saúde mental, justamente para conscientizar a população, para conscientizar as pessoas, para também tirar ali, colocar por terra, né, essas barreiras aí que a gente ainda enfrenta quando se fala em saúde mental. Ainda se tem muito preconceito e muito importante você, como futuro profissional de saúde, entender que se você tiver preconceito com relação a isso, se você for leigo, se você não tomar conhecimento, como que você vai orientar seus pacientes? Então, todas as áreas da saúde precisam ter esse relacionamento, essa ligação com a psicologia e precisam aí todos os profissionais entender um pouco sobre esses processos da psicologia. E aí, pessoal, falei de tudo isso. E aí uma coisa que é fundamental dentro da psicologia, dentro da área da saúde, é ali a saúde mental dos profissionais de saúde. Por quê? Porque nós tratamos das pessoas, mas nós precisamos também, a gente precisa de cuidado.
Então, os profissionais de saúde são pessoas, né? São seres humanos que sentem dor, que têm emoções, que têm ali uma vida pessoal, além do trabalho, que têm problemas ali com a família, problemas até mesmo no trabalho, que enfrentam situações muito complicadas. Muitas vezes você vai ver ali, você vai enfrentar situações em que você pode perder ali seu paciente, você vai encontrar pacientes ali muito mal, que vão acabar, que precisam de ajuda e que podem ali desabafar com vocês, e você pode ficar ali aguentando aquela carga. Então, os profissionais que trabalham, né, com a questão da oncologia também, né, que são pacientes ali que já tem que ter essa sensibilidade e que para o profissional também pode se afetar com isso. Então, tudo isso envolve ali. Então, nós, profissionais da saúde, independente aí da sua área de atuação, provavelmente você vai enfrentar algum tipo de situação que pode te tirar ali do eixo no seu ambiente de trabalho, né? Tanto ali em relação a você encontrar um paciente que talvez não te trate tão bem, justamente por ter passado ali por várias situações e muitas vezes também por causa do ambiente, que a gente sabe, quando se fala principalmente aí em saúde pública, as dificuldades são muito grandes para os profissionais e para os pacientes, e muitas vezes os pacientes acabam descontando suas frustrações, né, em relação ao tratamento, em relação ao atendimento, em relação à estrutura, nos profissionais que estão ali. Então, consequentemente, a gente também tem profissionais, né, que estão ali para trabalhar, mas a gente tem um número pequeno de profissionais para uma demanda enorme. Então, realmente, os profissionais, eles ficam cansados, ficam frustrados, não tem aí uma valorização dos profissionais da saúde, a gente ainda não enxerga essa valorização. Falo em geral, né? E a gente tem cada vez mais profissionais cansados, frustrados, que não se atualizam e que não tem estrutura ali para trabalhar, que falta material, que acabam, devido a essa frustração, descontando ali, tendo reações para com os pacientes, e também pode aí desencadear, né, algum tipo de transtorno ou consequências aí para a saúde mental dos profissionais de saúde. Então, é muito importante ter esse reconhecimento, saber que você precisa se cuidar, que você ali, como futuro profissional de saúde, precisa entender todos esses processos, precisa reconhecer que o seu trabalho não vai ser fácil, mas nenhum trabalho né? Não é verdade? Então, mas se você fizer ali, né, se você gostar do que você faz, se você realmente se entregar à sua profissão, pode ter certeza que vai ser muito gratificante. Assim, vão ter dificuldades, vão. As dificuldades sempre vão existir. A vida da gente, ela não é 100% todo o tempo feliz. A gente não fica todo o tempo feliz. Tanto que a gente reconhece a felicidade até porque a gente tem esses momentos, né, de altos e baixos. Porque eu acredito que se a gente fosse sempre feliz, né, se fosse simplesmente ali aquela sequência de felicidade, talvez a gente nem reconhecesse isso, não é? E aí, o nosso tema da aula de hoje, pessoal, é aí a saúde mental dos profissionais de saúde, e a gente vai falar sobre o tópico 1, que fala justamente sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Pessoal, um dos motivos aí da abordagem da saúde mental dos profissionais de saúde se deve ao fato de que, entre as profissões de saúde, a gente tem ali, todos os profissionais acabam passando por situações que podem aí ocasionar algum tipo de problema, né, da saúde mental dos profissionais. E aí, quando se fala dentre aí essas profissões da área da saúde, geralmente o que é mais trabalhado, o que mais tem ali se trabalhado, se pesquisado, é ali o trabalho do médico. Aquela figura, a nossa cultura, na verdade, cultura brasileira, é muito voltada na figura do médico com relação à saúde, né? Então ela é muito médico-centrada. Lógico que tem se mudado ali esse conceito
a cada evolução, a cada ano que passa, mas ainda tem essa cultura. E aí existem muitos trabalhos voltados aí para entender o trabalho do médico. E aí o trabalho do médico, geralmente ele é ali o que tem sido mais estudado, tanto ali do ponto de vista psicológico, né, quanto sociológico. A questão social, o tratamento para com aquele profissional, as questões psicológicas. Então eu vou me referir um pouquinho sobre a figura do médico, mas sempre voltando ali para a área da saúde em geral, para os profissionais da saúde. Então, vale aduzir também, né, que embora ali conservando características próprias ali de cada profissão, vários aspectos ali da atividade profissional em saúde, eles são compartilhados por médicos, né? Então, apesar desse conceito muito voltado para a figura do médico, quando se pensa em estudos em relação aos aspectos psicológicos e sociais desses profissionais, quando a gente pensa em saúde, é saúde em geral. Então, várias profissões acabam enfrentando os mesmos aspectos, as mesmas coisas que os médicos enfrentam também. Então, a gente tem aí enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né, cirurgiões dentistas, técnicos. Então, todas as pessoas que estão envolvidas realmente ali na área da saúde têm contatos ali, uns mais, outros menos, direto ali com o paciente, e enfrentam várias situações ali no seu dia a dia de trabalho. Então, realmente, a rotina dos profissionais de saúde geralmente é uma rotina bem exaustiva, né, que requer muito ali do profissional, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, daí essa importância, esse cuidado e essa preocupação com a saúde mental dos profissionais. No que diz respeito à saúde ocupacional, por exemplo, o sofrimento psíquico inerente ao trabalho no âmbito hospitalar é comum a todos esses profissionais. Então, quando a gente pensa nessa questão ocupacional realmente ali do trabalho, do seu ambiente de trabalho, esse sofrimento psíquico é algo comum para todas as profissões da saúde. Então, como eu falei para vocês, a maior parte desses profissionais da saúde acabam tendo ali consequências, acabam tendo esse sofrimento ali psicológico, passando por algum momento assim. Lógico que algumas pessoas, todo mundo tem a sua individualidade, né? Cada um é um ser individual, então passa por problemas de uma forma individual também, de uma forma diferente do outro, geralmente. E aí, um exemplo dessa assertiva, né, pode ser constatado em uma antiga pesquisa sobre o trabalho das enfermeiras. Então, o que aconteceu? Essa relação da saúde mental dos profissionais, como que os profissionais reagem, como que os profissionais convivem com seus pacientes, como que esses profissionais acabam evoluindo aí no seu dia a dia de trabalho. Então, tem se preocupado muito com esses profissionais de saúde já há algum tempo, né? Justamente porque se sabe que são profissionais que acabam sendo muito cobrados. Né, quando você vai no profissional de saúde, você quer excelência. Você quer ali o melhor tratamento, você quer o melhor profissional, você cobra muito. Então, os profissionais da saúde são muito cobrados. Então, tem essa cobrança ali em relação... Por quê? Porque a gente cuida da saúde das pessoas, da vida das pessoas. Então, independente ali da sua área de atuação na saúde, você vai ser cobrado. Então, já tem essa cobrança, né? Os profissionais eles já passam por essa cobrança. Aí, quando se pensa em condições de trabalho, colocando ali na nossa realidade, né, atual, nós não temos as melhores condições, principalmente se formos falar ali de saúde pública, e a maioria dos profissionais de saúde estão vinculados à saúde pública, vão trabalhar em algum momento da sua vida na saúde pública. Então, todos esses fatores, eles são ali... acabam fazendo com que os profissionais
fiquem predispostos ali a adquirir algum tipo de transtorno ou desenvolver, né, algum problema de saúde mental no decorrer da sua vida. Daí, tanta preocupação para essa situação. E é por isso que hoje nós estamos falando sobre isso. Estou mostrando para vocês a importância de se ter cuidado, de reconhecer que nós precisamos de cuidado também, né? Que os profissionais de saúde também precisam ali de médicos, precisam de enfermeiros, precisam de dentistas, precisam de né? Fazer algum exame radiológico. Então, todos nós, independente da profissão, nós precisamos também, em algum momento da nossa vida, de ajuda. E aí, devido a todas essas questões psicológicas, e quando a gente pensa na psicologia, nas emoções, nos pensamentos, você pensa muito nas reações, então a gente sabe que os problemas psicológicos podem acabar desenvolvendo algum problema fisiológico também. Então, tudo isso está interligado. E aí, fizeram, né, um trabalho, tem esse trabalho, essa pesquisa foi feita, se preocupando ali, procurando mostrar o que acontecia ali com o trabalho das enfermeiras, como era a ligação das enfermeiras dentro ali do seu trabalho, quais as reações, quais as emoções que eram mais apresentadas. Então, esse trabalho ele foi realizado em um hospital de Londres, tá? A respeito ali dos efeitos do estresse associado à tarefa assistencial. Então, qual o objetivo? Verificar como que as pessoas reagiam, né? Como que essas profissionais acabavam reagindo no desenvolver ali das suas tarefas, né? No desenvolver do seu dia a dia de trabalho. Então, quais as emoções, o que essas pessoas sentiam, quais as reclamações. Então, tudo isso foi verificado. E nesse estudo, pessoal, observou-se que havia ali um alto nível de tensão. Então, foi percebido ali, foi verificado que as profissionais, que as enfermeiras, elas eram tensas, tá? Que elas tinham muita tensão, que elas sentiam muita angústia, tinham ansiedade, tá? Entre os enfermeiros era o que foi observado. Então, alto nível de tensão, angústia e ansiedade entre os enfermeiros, tá? Com faltas e abandonos de tarefas. Então, o que acontecia? Os profissionais, né, devido a tudo isso, a esse alto nível de tensão, angústia, acabavam faltando o seu serviço, o seu trabalho, abandonando ali suas tarefas. Também acabavam tendo ali mudanças frequentes de emprego e uma alta frequência ali de pequenos problemas de saúde. Então, essas profissionais, elas acabavam não conseguindo realizar suas tarefas, né? Realizar ali o seu trabalho. Com isso, começavam a faltar, apresentavam ali pequenos problemas de saúde que requeriam alguns dias ali da ausência delas no trabalho. Então, realmente, não é o que você quer, né? Você quer profissionais saudáveis, profissionais atuantes, trabalhando. E aí, a situação de trabalho, ela suscita sentimentos, pessoal. Então, a forma como você trabalha, tudo na nossa vida desenvolve sentimentos, reações. E aí, como essa situação em que você trabalha, ela vai suscitar sentimentos muito fortes e contraditórios ali nos enfermeiros, principalmente, tá? Nos enfermeiros, técnicos de enfermagem, e todas as outras áreas da saúde também, mas eu me refiro ao enfermeiro porque essa pesquisa foi feita com eles, né, com elas. Então, realmente, essa situação do trabalho, a forma como elas trabalhavam, acabava ali fazendo com que elas tivessem esses sentimentos muito fortes e contraditórios, tá? Então, elas geralmente, essas profissionais, elas sentiam piedade, compaixão e amor, culpa também, ansiedade, também sentiam ódio e ressentimento contra os pacientes. Então,
os profissionais, né, foi verificado que as profissionais da enfermagem ali que foram estudadas, elas ao mesmo tempo tinham sentimentos como piedade, compaixão e amor, não é, que é o cuidado ali pelo paciente, e ao mesmo tempo elas sentiam culpa, ansiedade e ódio. E tinham até ressentimento daqueles pacientes, que fazem ali, né, emergir esses sentimentos fortes, como a inveja do cuidado oferecido ao paciente. Então chegava ao ponto das profissionais sentirem inveja do cuidado que os pacientes recebiam. Achavam que não era necessário, começava ali a ter esse conflito de sentimentos. Os pacientes e seus parentes, o que foi verificado? Foi verificado que os pacientes e os seus parentes, eles nutrem sentimentos ali bem complexos em relação ao hospital, né, o ambiente ali da saúde, que são expressos particularmente e mais diretamente aos enfermeiros, porque são as pessoas ali, enfermeiros, técnicos de enfermagem, geralmente dentro do ambiente de saúde, são os profissionais que têm um contato mais direto com os pacientes. E aí, foi verificado que esses pacientes, eles tinham aí esses sentimentos mais complexos em relação a esses profissionais. E que frequentemente os deixam confusos e angustiados, tá? Então, esses sentimentos, eles acabam deixando os pacientes bem confusos e muito angustiados. Os pacientes e os seus parentes, eles também demonstram apreço, gratidão, afeição e respeito, tá? Pelos profissionais. E também uma comovente crença de que o hospital funciona. Então, eles realmente acreditam que o ambiente hospitalar vai ajudar na saúde e também sentem ali uma gratidão e respeito pelos profissionais de saúde e pelo ambiente hospitalar. Então, a solidariedade e preocupação para ali. Então, além disso tudo, eles ainda se solidarizam e têm preocupação para com os enfermeiros, tá? Ali no difícil trabalho, porque quem fica, principalmente pacientes que acabam sendo internados, que ficam algum tempo ali no ambiente hospitalar, eles acabam observando a rotina de trabalho dos profissionais e acabam tendo até solidariedade por essa rotina, principalmente se eles se apegam ali a algum profissional, né? Se tem ali um contato maior. Mas também, o que acontece? Os pacientes frequentemente se ressentem da dependência. Então, chega a um ponto que eles começam a achar ruim estar ali, não é? Ninguém gosta de estar em hospital. Então, eles começam a se ressentir daquela dependência, de precisar de ajuda, de precisar de ser cuidado. E eles aceitam aí, de má vontade, a disciplina, né, porque precisa de uma disciplina, principalmente em tratamento de saúde, que é imposta pelo tratamento e aí pela rotina hospitalar, porque dentro de um ambiente hospitalar, o paciente ele não vai fazer o que quer, ele não vai comer o que quer, ele vai ser medicado, ele vai ter hora para medicação, ele vai ter hora para se alimentar. Então, tudo isso, toda essa rotina pode acabar sendo desgastante para o paciente, é incômoda, e acabam que eles aceitam mais de má vontade. Então, outro sentimento que foi verificado nos pacientes é que eles invejam ali as enfermeiras pela sua saúde, sua competência, e são exigentes, possessivos e ciumentos. Então, todos esses sentimentos foram verificados dentro desse estudo em relação aos pacientes para com os profissionais, para com o hospital, o ambiente hospitalar. Então, olha que curioso, os pacientes sentem inveja da saúde ali dos profissionais de saúde, dos profissionais que estão tratando dele. Então, eles acabam até sendo ciumentos e possessivos ali com os profissionais que estão os atendendo. Este breve retrato psicodinâmico da tarefa profissional de enfermeiros com pacientes hospitalizados, ele pode ser aplicado em graus variados ao conjunto ali dos profissionais que compõem a equipe de saúde. Então, diversas pesquisas sobre as relações entre estresse ocupacional e ali as ambiguidades da profissão,
o sofrimento psíquico e a saúde mental dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem e médicos, profissionais realmente ali de saúde, têm sido ali desenvolvidas recentemente em nosso meio. Então, eu me referi a essa pesquisa que foi realizada há um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, na verdade, mas a todo momento se tem ali novos estudos, novas pessoas envolvidas e preocupadas com essa relação dos pacientes com os profissionais e dos profissionais, da saúde mental dos profissionais e da saúde dos profissionais ali no seu ambiente de trabalho. A profissão, um exemplo, né? A profissão de fonoaudiologia também tem sido ali contemplada com estudos quando ao estresse, né, em relação ao estresse profissional dos seus primeiros atendimentos, isso lá dentro do curso, tá? Lá quando eles estão fazendo a faculdade, na graduação. Eles já apresentam ali estresse profissional. Então já tem se estudado esses profissionais, né, essa profissão. E aí, lado a lado, com as semelhanças com a profissão médica, caminham ali as diferenças e as especificidades profissionais. Então, a área da saúde realmente ela é muito interessante e os profissionais são profissionais que são muito exigidos, como eu falei, e acabam que se tem ali uma necessidade de estar investigando. Então a gente percebe que algumas áreas acabam sendo mais afetadas, são mais cobradas, apresentam um nível maior de estresse que outras áreas, logicamente. Então isso tudo vai depender da sua rotina de trabalho, do que é esperado do seu trabalho ali, das expectativas do paciente para com você. Então tudo isso vai fazer diferença, né? Várias outras situações foram identificadas aí quando se fala no porquê, né? Por que essa incidência, ou por que algumas profissões acabam desenvolvendo, os profissionais acabam desenvolvendo mais transtornos mentais ou mais problemas de saúde mental, enfim. E aí, algumas profissões da área da saúde, ali, por serem constituídas por população predominantemente feminina, prestem atenção nisso. Então, algumas profissões da área da saúde, por geralmente serem constituídas ali, geralmente por mulheres, aquelas profissões da saúde que geralmente a maior parte dos profissionais ali são do sexo feminino, como um exemplo, né? Enfermagem, serviço social, fonoaudiologia, psicologia, são algumas das áreas da saúde que geralmente são compostas ali, são constituídas mais por profissionais do sexo feminino. O que acontece? Tem acrescido ali, ao desgaste estritamente profissional, a dupla jornada de trabalho e tendência. Pessoal, nós temos aí, infelizmente, a questão de que ainda se tem uma situação muito machista, as mulheres, apesar de ganhar ali o seu espaço, ainda tem uma luta diária em relação a se comparar ali com os profissionais do sexo masculino. Então a gente tem questões de salário, tem questões de trabalho, tem questões de rotina. A mulher ela é muito cobrada, então as profissionais elas são muito cobradas, os profissionais de saúde, tanto em casa quanto no seu local de trabalho. Então o que acontece? Geralmente as mulheres, né, as profissionais do sexo feminino, elas cumprem aí essa dupla jornada de trabalho. Por quê? Porque elas trabalham em casa e trabalham ali nos seus respectivos, nas suas respectivas profissões. Então a gente tem aí esse problema ainda para ser enfrentado. E realmente a área da saúde é uma área que as mulheres geralmente se dedicam muito. Acredito que por esse olhar, por esse cuidado, por essa atenção ao outro. E uma coisa que precisa ser observada, que precisa ser olhada, que mulher, apesar de parecer invencível, né, que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, precisa ser cuidada também, precisa ter essa atenção.
precisa dar um tempo, precisa entender que não vai conseguir fazer tudo. E aí o que geralmente acontece com essas profissionais? Elas acabam se frustrando, e aí vai desencadeando uma série de sentimentos, vão ficando cansadas fisicamente, psicologicamente, e tudo isso pode afetar aí a saúde mental. Então, infelizmente, né, ainda existe aí, apesar dos grandes avanços dos movimentos das mulheres, de não se valorizar o trabalho feminino. É uma realidade. Geralmente a mulher ela tem que trabalhar mais e ela tem que mostrar mais que está fazendo para ali tentar se equiparar ao trabalho de um homem, né? Então realmente é uma situação que já começa a ser frustrante para a profissional. As mulheres médicas, por exemplo, que atualmente ali constituem quase metade ali do contingente médico, ainda sofrem preconceitos, obstáculos familiares e sociais ali para exercer sua profissão. Então, realmente, se tem ali posso até chamar de gatilho, né, uma forma de gatilho, as dificuldades que os profissionais do sexo feminino acabam enfrentando. E aí, eu vou apresentar para vocês características psicológicas ali da tarefa médica, da tarefa de saúde em geral. Então, há inúmeras gratificações psicológicas inerentes ali à profissão da saúde, né? Então, quando a gente pensa em saúde, em profissionais de saúde, você pensa em pessoas que vão ajudar. Como eu falei para vocês, os pacientes tendem até a ter aquele sentimento de gratidão, de esperança, e os profissionais de saúde também ficam, é uma sensação, é muito gratificante você conseguir ajudar um paciente, independente ali da sua área de atuação. Eu, por exemplo, como cirurgiã dentista, fico muito feliz de ver uma pessoa sorrindo, de ver que eu consegui ali tirar a dor de um paciente. Então, tudo isso é gratificante. Então, os profissionais da área da saúde, eles vão experimentar esses sentimentos de gratidão, de gratificação. E inerente aí à sua tarefa, né, ao seu trabalho. E aí tem também a questão, né, de aliviar a dor, o sofrimento. Você vai curar doenças, salvar vidas, não é? Alguns profissionais acabam salvando vidas. Você pode diagnosticar corretamente, precocemente alguma doença. Então, sentir-se competente, né? Vai ensinar, vai aconselhar, você pode educar, pode ali prevenir doenças, vai receber ali e, consequentemente, quando você faz um trabalho bem feito, você vai receber ali o reconhecimento e a gratidão. E aí são algumas, né, das características psicológicas aí da tarefa dos profissionais da saúde, da tarefa médica, que fazem da medicina, da área da saúde, uma profissão ainda muito atraente e gratificante. Então, realmente é. Aí tá falando da medicina, mas eu vou sempre colocar a área da saúde porque realmente as pessoas se interessam por essa área, geralmente por causa dessa questão de que realmente ela é atraente. Você tem um respeito se tem, né, um respeito pelos profissionais da área da saúde. E aí, o contato íntimo e frequente com a dor e o sofrimento, pessoal, geralmente é uma das situações que os profissionais da saúde precisam passar, precisam enfrentar. Então, você tem sim um contato íntimo e frequente com a dor, com o sofrimento. Você vai precisar lidar com a intimidade corporal e emocional, tá, dos pacientes. Vai fazer ali o atendimento de pacientes terminais. Então, dentro desse processo de trabalho, tem tanto a parte boa, gratificante, que você consegue curar, diagnosticar, que você consegue tratar um paciente, mas tem também a parte em que você pode acabar desenvolvendo sentimentos que não são tão agradáveis. E aí vai ser esses momentos, né, de que você vai ter que lidar com situações emocionais dos pacientes, fazer o atendimento de pacientes terminais, né, de pacientes que ali já não tem
um bom prognóstico, que já estão ali só esperando a hora. Então, realmente não é fácil. Por quê? Porque você vai ter contato com aquele paciente, você provavelmente vai se apegar de alguma forma. E aí você vai também precisar, no seu dia a dia de trabalho, lidar com pacientes difíceis, tá? Pacientes que ficam se queixando de tudo, pacientes que são rebeldes e não aderem ali o tratamento, que você tem que ficar de olho, que é cansativo. Você vai encontrar pacientes que são hostis, tá? Pacientes que são reivindicadores, pacientes autodestrutivos, que acabam ali se prejudicando o próprio tratamento. E, cronicamente, ali, os pacientes deprimidos. Então, realmente, você vai ter que lidar com esse tipo de paciente. E ainda vai ter que lidar, né? Os profissionais de saúde ainda precisam lidar com as incertezas e limitações ali do conhecimento médico, do conhecimento da área da saúde e do sistema assistencial. Então, uma das coisas que você precisa colocar na sua cabeça é que o trabalho ali dos profissionais de saúde é um trabalho em equipe. Geralmente é um trabalho em equipe. Lógico que tem coisas que você vai ser o responsável. Você é que vai estar ali à frente, né, de acordo com a sua atuação, de acordo com o que você precisa exercer no seu trabalho, na sua profissão. E aí, lidar ali com essas limitações, né, do sistema e de conhecimento também, se contrapõe aí às demandas e às expectativas dos pacientes e familiares que desejam certezas e garantias. Então, quando eu falei para vocês que profissional de saúde é muito admirado, uma profissão muito bem vista. Por quê? Porque cuida da saúde, mas ao mesmo tempo são profissionais que são muito cobrados e que se tem uma expectativa muito grande em cima desses profissionais. Então, nenhum paciente, nenhum familiar de um paciente vai ficar satisfeito se você perder ali, né, se o paciente virar óbito. Então, mesmo que não tenha sido culpa do profissional, geralmente os pacientes, eles tendem a ter de precisar culpar alguém, não é? Então, geralmente, quem assume a responsabilidade são os profissionais. Então, tem uma cobrança muito grande em cima desses profissionais. Não só com relação à morte do paciente, mas ao tratamento, à evolução, à melhora. Então, você tem que ter... E o paciente, os familiares, eles precisam de certezas, e eles querem ter garantias quanto ao seu trabalho, quanto ao que você vai fazer, mas a gente não pode dar garantia, né? 100% de certeza. Então, realmente, isso também vai ali, de alguma forma, castigando o psicológico do profissional. E aí, encontramos descrições de síndromes que são associadas às áreas ali, às atividades profissionais dos médicos e de alguns profissionais de saúde, né? E aí, um exemplo é a síndrome do burnout. Eu não sei se eu vou pronunciar direito, gente. Ou síndrome ali, mais fácil para mim, né? Do estresse profissional. Síndrome do estresse profissional. Tem sido ali reconhecida como uma condição experimentada por profissionais que desempenham ali atividades em que se está envolvido um alto grau de contato com outras pessoas. E o que nós, profissionais de saúde, fazemos dentro da nossa profissão? A gente tem contato com quem? Com pessoas, com pacientes, e um alto grau. Então, a todo momento a gente tem contato com o paciente. E aí, essa síndrome aí do estresse profissional, ela é experimentada justamente por esses profissionais que têm contato com outras pessoas. E os profissionais de saúde são os profissionais que têm mais contato aí com outras pessoas. E esta síndrome, ela tem sido ali definida como uma resposta ao estresse emocional crônico e intermitente. Então, geralmente ela vem como uma resposta daqueles profissionais que já estão ali num estresse muito alto e que frequente, tá? Que não passa. A síndrome de burnout, eu acho que é isso, em profissionais ali da área da saúde, ela é composta por sintomas somáticos, tá? Vai somando ali aqueles sintomas psicológicos e comportamentais.
Os sintomas somáticos, eles compreendem ali exaustão, fadiga, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, insônia e dispneia, tá? Então, tem aí, os profissionais, eles acabam apresentando esses sintomas somáticos, apresentam um humor depressivo, né, como irritabilidade, ansiedade, rigidez, negativismo. São profissionais que acabam estando sempre irritados, sempre ansiosos, rígidos, né, são negativos mesmo, são mal-humorados, céticos e acabam, tem também ali o desinteresse pelo que estão fazendo. E com isso, gente, consequentemente, esse profissional ele não vai ser um bom profissional. E aí esses são os sintomas psicológicos. Quando a gente fala da sintomatologia principal, se expressa aí no comportamento, tá? Dos profissionais. A sintomatologia geralmente se expressa aí no comportamento dessa síndrome, né? A sintomatologia dessa síndrome. E aí o que acontece? Fazer a consequência dessa síndrome para os profissionais da saúde. Os profissionais passam a fazer consultas rápidas e colocar ali rótulos depreciativos. Eles também evitam os pacientes e não fazem contato visual. E são alguns exemplos ilustrativos. Acredito que talvez vocês já tenham até sido atendidos em algum momento da vida de vocês por algum profissional que não tenha olhado vocês no olho, que tenham sido rápidos ou ríspidos ou não muito atenciosos, e algo pode ser que ele esteja ali sofrendo com essa síndrome. Um profissional que está com a burnout, ele tende aí a criticar tudo, pessoal. Ele é chato. Esse profissional ele acaba sendo chato. Por quê? Porque ele critica tudo, ele é pessimista, ele é emburrado. E aí tende a criticar tudo e todos que os cercam, tá? E geralmente ele também tem pouca energia para as diferentes solicitações ali do seu trabalho. Ele fica sem ânimo para trabalhar. A pessoa ela realmente não tem vontade nenhuma de exercer sua profissão. Um profissional que está com a burnout também, ele desenvolve frieza, pessoal. Ele acaba sendo frio, ele fica indiferente ali para com as necessidades e com o sofrimento dos pacientes. Ele acaba que não se solidariza. E ele tem ali sentimentos de decepção, de frustração e também acaba tendo comprometimento da sua autoestima, tanto em relação a questões de trabalho, quanto questões, eu acho que visual, enfim. Então, realmente, os profissionais que se afetam com essa síndrome, eles sofrem muito. São profissionais que estão sofrendo ali. E precisa ser observado. E é bom você saber, você reconhecer, para que você, se um dia começar a apresentar algo do tipo, consiga perceber que precisa de ajuda. E aí, eu trouxe aqui para vocês algumas questões de saúde mental que os profissionais, né, podem precisar gerenciar ali no ambiente de trabalho. Às vezes o paciente chega para você e você precisa saber lidar com algumas situações dele, com questões psicológicas. E aí é muito interessante você reconhecer e saber lidar com aquilo, né? Saber o que você vai fazer com o paciente. Então a gente tem questões como contágio emocional. As pessoas, pessoal, elas tendem ali a apresentar reações emocionais conforme o ambiente e de acordo ali com o contexto cultural que se encontram. Então, às vezes, devido a estar próximo, por exemplo, uma pandemia, né? As pessoas elas começam a achar que estão doentes por causa ali dos aspectos psicológicos, por causa de toda aquela situação envolvida. E essas questões culturais, elas devem ser levadas ali em consideração ao
oferecer instruções e orientações ali para aumentar a adesão, tá? Então, a gente tem também questões, né, de restrição intensa, impostas podem ser recebidas como violentas e tendem a levar a reações de rebeldia. Então, quando você precisa fazer algum tipo de restrição para o paciente, ou ali de uma forma geral para pacientes, e geralmente elas são essas restrições que são muito intensas, que precisa ter ali, por exemplo, o paciente precisa ficar isolado. Então, geralmente, esses pacientes, eles não apresentam respostas boas, né? Geralmente, eles não são essas orientações não são recebidas ali da melhor forma. E muitas vezes, a forma como se orienta também, a forma como o profissional orienta os pacientes, pode ser a diferença entre alguém seguir ou não as recomendações técnicas. Então, quando você vai orientar seu paciente, você agir de uma forma humanizada, de uma forma respeitosa, mostrando para ele qual a importância desse isolamento, né, dessa restrição, ou alimentar, ou de algo do tipo, para ele, qual a importância para a saúde dele, o porquê que não é fácil, mas vamos conseguir todos juntos. Então, a tua motivação para o paciente, a forma como você vai orientar o paciente, vai fazer diferença, sim, na aceitação dele do tratamento ou não, né, dessas recomendações. Então, se o profissional chega para o paciente de uma forma ríspida, bruta, que não olha nos olhos dele, não se apresenta de uma forma humana, humanizada, é lógico que o paciente ele vai ficar com o pé atrás em relação às orientações daquele profissional. Os transtornos mais frequentemente ali identificados em momentos de estresse coletivo intenso são ali as reações agudas ao estresse e os transtornos de ajustamento, tá? Então, quando se tem problemas de um estresse coletivo, como o exemplo de uma pandemia, todo mundo fica ali preocupado, estressado, nervoso. Então, geralmente, o que se tem são as reações agudas ao estresse e os transtornos de ajustamento. Na maioria dos casos, pessoal, em curto prazo, é necessária ali uma escuta acolhedora dos sentimentos e preocupação da pessoa. Então, sempre que se fala em acolhimento, em atendimento do paciente, pessoal, isso independente da situação, é necessário que o profissional ele escute o paciente, que ele seja acolhedor, que ele demonstre o mínimo de preocupação e de respeito pelo que o paciente está mostrando, está falando, está sentindo. As prioridades, elas se focam em estabelecer ali um vínculo, justamente igual eu falei, respeitoso, de suporte. E aí também o profissional precisa identificar quais são as necessidades urgentes, né? O que precisa ser feito ali mais urgente pelo paciente. E também normalizar reações de estresse e luto. Então, alguns profissionais vão acabar tendo que lidar com os familiares de algum paciente que perdeu alguém, né? E vão normalizar ali, vocês precisam ter essa conversa com o paciente e fazer com que seja assim uma reação, tentar normalizar essas reações de estresse e luto, reforçar pensamentos de esperança para o futuro e orientar também técnicas que podem ali reduzir o estresse dos pacientes, além também de dar um auxílio em questões práticas. Tanto os casos com maior impacto no funcionamento geral e maior gravidade de sintomas, quanto ali a de evoluções mais prolongadas. Então, sempre você vai estar orientando seus pacientes, independente se já é um caso mais rápido, que vai ser resolvido de uma forma rápida, ou também os casos mais demorados, tá? De uma evolução mais lenta. E aí eles podem precisar de intervenções mais específicas, que são voltadas ali ao diagnóstico de um tratamento específico. Então, a gente tem um exemplo, né? A gente tem o transtorno depressivo, temos o transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. O transtorno de estresse
pós-traumático, ele se desenvolve ali em decorrência de algum evento específico. Por exemplo, né, presenciar ali a morte de alguém, ficar em isolamento, sofrer de alguma forma alguma violência, ser separado ali de entes queridos. Então pode acabar desencadeando aí um transtorno de estresse pós-traumático, tanto no paciente quanto no profissional também. E se caracteriza por, né, revivências ali, o paciente, a pessoa que tem ali, que adquire o transtorno, desenvolve o transtorno, ele fica tendo essa revivência das situações, como se fosse em forma de pesadelo, de imagem, e pensamentos intrusivos, flashbacks. Nós temos também a hipervigilância, tá? Que pode ser ali, a evitação de estímulos que lembrem ali aquele trauma. Então, a pessoa ela fica evitando esses estímulos. Este quadro, ele dura mais 30 dias após o evento desencadeante, tá? E leva ali a significativa disfunção social, ocupacional ou pessoal. Os transtornos depressivos e de ansiedade, desencadeados ou agravados neste período, né? São, assim, quando a pessoa o paciente ele já tem algum transtorno depressivo ou de ansiedade, e aí durante ali o seu adoecimento pode acabar sendo agravado nesse período ali. As equipes de saúde precisam aí ser capazes de identificar casos em que os sintomas de depressão ou ansiedade apresentam um impacto mais intenso ali no funcionamento geral da pessoa. Então, se você tem um paciente que ele já apresenta algum tipo de transtorno, então o cuidado tem que ser específico. E estes casos, geralmente, eles precisam de intervenções precoces e específicas por profissionais médicos e psicólogos. Então, tem que ser uma equipe ali, um trabalho interdisciplinar, né, com vários profissionais, com atuação aí em rede, né, conforme ali os fluxos e as normativas de atendimento da rede de saúde. O luto, ele vai fazer parte ali da vivência de muitas famílias, tá? Em algum momento aí da vida, alguma família vai passar por isso. E este reconhecimento e suporte, ele pode ser crucial ali na elaboração de um processo de perda. Então, o profissional conseguir orientar os seus pacientes, os familiares do paciente, e futuramente pode se formar ali grupos de apoio às famílias enlutadas. Então é muito importante, pode ajudar ali vai ser realmente um apoio para essas famílias. E é importante considerar também o contexto cultural e, se possível, também permitir, né, rituais e despedidas. As intervenções, elas são no sentido de respeitar ali o momento do processo, fortalecer o senso ali de resiliência, de interconexão, para uma melhor adaptação à nova realidade. Então, você vai fazer ali o que for possível para a despedida daquela família e para que eles não se sintam o melhor possível dentro daquela situação, que não é fácil. Alguns casos, eles evoluirão com um luto complicado e necessitarão ali de atendimento específico para esses familiares. E aí a gente tem, né, delírio, ele é uma síndrome comportamental causada por alterações orgânicas. É um quadro que ele é caracterizado por flutuações no nível ali da consciência, como o paciente apresenta déficit de atenção e desorientação como componentes ali centrais. Outras alterações, eles podem estar presentes como alteração do humor, da psicomotricidade, déficits ali cognitivos, do sono e da sensopercepção. Em geral, ele desenvolve-se ao longo de poucos dias e está associado ali a maior morbimortalidade e complicações clínicas, tá? Então, acaba que está associado a pessoas que perdem um ente querido ou que têm ali alguma complicação clínica. O manejo, ele geralmente envolve primordialmente identificar e remover ali a causa. A doença de base
ou comorbidades, o tratamento instituído ali, interações medicamentosas, alterações metabólicas e privação sensorial são alguns dos fatores mais comumente identificados ali nessa etiologia do delírio, tá? Após ali o manejo dessas condições, a abordagem farmacológica pode também auxiliar em sintomas como agitação psicomotora. Então, além de tirar todos essas bases, né, esses gatilhos, você também pode fazer o manejo dessas condições com medicamentos. No caso de transtornos mentais graves prévios, como ali, por exemplo, o transtorno bipolar ou a esquizofrenia, a recomendação é de que tem que se manter ali o tratamento em curso ou retomar se tiver sido interrompido, tá? Para os pacientes que estão ali dentro de um ambiente hospitalar, por causa de alguma outra doença. Se a pessoa estiver em uso de fármacos que necessitam ali, né, de exames periódicos, por exemplo, lítio ou clozapina, precisa verificar a disponibilidade ali da realização dos exames ou considerar a redução temporária da dose desses medicamentos, tá? Pessoas com déficits cognitivos, como deficiência intelectual, quadros demenciais, têm dificuldade em cuidar de si mesmas e capacidade ali reduzida de compreender e seguir as instruções sobre o autocuidado, né? Sobre a recomendação ali para o tratamento da doença que está sendo apresentada ali no momento. Então, higiene e distanciamento social, eles podem ter dificuldades e podem necessitar ali de cuidadores ou familiares responsáveis, tá? Também estão mais suscetíveis a quadro de delírio, esses pacientes. Então, o grupo de reflexão sobre a tarefa assistencial, grupos Balint. Dentre as medidas... Então, vamos falar um pouquinho sobre esse grupo de reflexão, tá, pessoal? Dentre as medidas preventivas que podem ser ali aplicadas, tanto no âmbito de formação de como ali o exercício... Dentre essas medidas preventivas que podem ser aplicadas ali, tanto no âmbito da formação como do exercício profissional, o grupo de reflexão sobre a tarefa assistencial, ele merece um destaque. Esse tipo de atividade ele é inspirado nos grupos Balint. Michael Balint, ele era psicanalista de origem húngara e ele desenvolveu ali os seus trabalhos sobre a capacitação psicológica dos médicos na clínica, tá, em Londres, lá em 1945. O Balint, ele iniciou seus trabalhos a partir ali de pesquisas com grupos de assistentes sociais que atendiam famílias. Essa atividade ela foi posteriormente estendida ali para os médicos clínicos, visando compreender e administrar ali as dificuldades que esses profissionais eles encontravam no seu trabalho, né? A maneira de falar do médico a respeito ali do seu paciente, com todas as falhas e inexatidões do seu relato, as omissões, os pensamentos secundários, as adições tardias e as correções, incluindo ali a sequência na qual isso foi revelado, contam ali uma história que é semelhante ao conteúdo de um sonho, né, familiar e facilmente inteligível para nós analistas. Essa história é aquela, evidentemente, da implicação afetiva ali do médico, da sua contra-transferência. Então, geralmente, quando o profissional de saúde vai relatar ali algo sobre o paciente, ele coloca um pouco da sua referência, daquela questão afetiva. O remédio mais usado em medicina é o próprio médico, o qual, com os demais medicamentos, ele precisa ser conhecido em sua posologia, reações colaterais e toxicidade. O objetivo, o que é interessante essa frase, porque a gente fala muito de tratamento, mas além dos tratamentos que nós oferecemos e vocês vão oferecer para os pacientes de vocês também vão estar ali como uma forma de tratamento principal. E aí, vocês precisam se conhecer e precisam estar bem, né? Precisam ser profissionais sadios, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para poder ajudar os pacientes. O objetivo dos grupos Balint é que os médicos, com auxílio ali de um coordenador da área de saúde mental,
eles possam ter uma compreensão nova a respeito ali dos seus pacientes e sempre ampliar as suas possibilidades terapêuticas, tá? Então a percepção, a compreensão do paciente vai ser de uma forma diferente. O trabalho geralmente ele se realiza em grupo, a partir ali dos casos clínicos relatados pelos médicos. Os médicos vão relatando ali os casos clínicos dos seus pacientes. Pessoal, realmente os profissionais de saúde acabam que enfrentam muitas situações complicadas, a nossa rotina de trabalho geralmente é exaustiva, são profissionais muito cobrados, como eu falei, tem algumas questões, né, como as profissionais do sexo feminino, que acabam tendo uma cobrança, tendo uma rotina dupla de trabalho, além de trabalhar ali no seu respectivo na sua respectiva profissão, ainda tem o trabalho em casa, ainda tem o cuidado com a família, e tudo isso acaba afetando o psicológico, além também dos outros profissionais que a carga de trabalho, como eu falei, a falta de incentivo, a falta de reconhecimento, de valorização, rotina exaustiva, falta de estrutura, falta de incentivo, tudo isso afeta o profissional. Então, realmente, é muito importante você reconhecer que todos nós, independente da profissão, nós precisamos ter um autocuidado, nós precisamos estar atentos à nossa saúde, tá? Então, quem trabalha na área da saúde não tem uma rotina fácil, mas é muito gratificante. E aí, se você realmente tem vontade de trabalhar, tudo vai ficar um pouco mais fácil. Então, hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido a importância da psicologia dentro da área da saúde, para os profissionais da saúde, para os pacientes, para toda a população. Então, realmente, a gente, quando pensa em saúde, você pensa em saúde como um todo ali. E não tem como você separar a saúde psicológica, a saúde mental da saúde física. Então, realmente é isso. Um beijão para vocês e tchau, tchau.